Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já nos acompanha há um bom tempo. No projeto Auxílio ao Mestre, nós estamos estudando, neste trimestre, a vida do apóstolo Paulo, os seus ensinamentos, a sua vida, o seu testemunho, que tem sido uma fonte de inspiração para todos os cristãos. E hoje, no projeto, nós estaremos estudando a lição de número 5. Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Leitura bíblica, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 16 em diante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nesta lição de hoje, nós vamos entender qual era a tônica da mensagem de Paulo. Paulo pregava a Jesus Cristo crucificado, tá bom? E eu entendo só, para os judeus, irmãos, a expectativa dos judeus e o grego, Paulo vai contrapor a ideia deles. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais, ou seja, o judeu e o grego queriam impor condições para crer na mensagem da salvação. Então Paulo quis dizer, olha, eu prego Cristo crucificado, que para os judeus era um escândalo. E para os gregos, aquilo ali não beirava a loucura, um Deus morto no madeiro. Então, Paulo dava muita ênfase ao Cristo crucificado, pois para ele, a mensagem ela não visava agradar a homens, mas resgatá-los do pecado. Porque foi na cruz que o Filho de Deus venceu o diabo, o pecado, o mundo e ressuscitou e está sentado ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que nós iremos estudar na lição de hoje. A centralidade da pregação de Paulo. A mensagem de Paulo, irmãos, ela era cristocêntrica. Cristo era o centro da mensagem, tá bom? Não era mensagem de autoajuda, não era mensagem da prosperidade, não era mensagem da teologia da libertação, da inclusão.
o centro, o âmago da pregação de Paulo estava na pessoa de Cristo Jesus, e este crucificado no madeiro. O ministério da pregação e o Cristo crucificado. Paulo, ele, pelo Espírito, aí nós podemos compreender que não foi algo da capacidade dele, mas o Espírito Santo o levou a compreender que a sabedoria de Deus, irmãos, havia sido revelada através do Cristo crucificado, tá bom? Porque na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus, o homem não compreendeu a Deus. Então Deus revelou a sabedoria ou a loucura dele, como os gregos assim afirmavam, através do Cristo crucificado. E esta compreensão de Paulo, irmãos, acerca do Cristo crucificado, porque os gregos e os judeus tinham aquilo como uma loucura e como um escândalo, algo desprezível. Mas para Paulo, meu amado, aquilo ali era a expressão da sabedoria de Deus. E o grego e o judeu, aquilo para eles era algo assim incompatível com a cadeia de pensamento, com a ideologia, com a filosofia deles. Os gregos buscavam um saber muito elevado, e os judeus buscavam sinais. E a mensagem da cruz, nós precisamos compreender, ela estava muito além do entendimento do homem natural. Porque quem morria na cruz era um bandido, era um malfeitor, era um criminoso, era uma morte dolorosa e muito vergonhosa para a família. O que dirá então essa mensagem de Deus crucificado? Então o homem natural, ele não conseguia entender e discernir a sabedoria e a grandeza do significado da morte do Cristo, do Filho de Deus na cruz do Calvário. Então, por esta razão, nós podemos compreender que os gregos e os judeus, eles desprezavam e pisavam a mensagem do Cristo crucificado, tal qual nós vemos aí quando Jesus fala acerca dos porcos, que não devemos lançar a eles pérolas, porque eles não sabem o valor que ela tem, e por isso pisam e desprezam. Nesse sentido, o homem natural, ele trata esta sabedoria, esta sublimidade da parte de Deus como lixo, como qualquer coisa. São como porcos cujo valor para eles é somente a lavagem. Então, o problema não está na mensagem em si. O problema estava nos ouvintes que não conseguiam entender, compreender a grandeza desta mensagem. A palavra da cruz é a loucura da pregação. A palavra da cruz, irmãos, ela era o quê? A loucura da pregação. O que é loucura, irmão? A loucura, ela é o oposto da sabedoria. É alguém que não tem razão, que não tem argumentação, que não tem muita lógica no que fala e no que faz. Então, os judeus e gregos, irmãos, aqui eu faço uma analogia semelhante a Naamã. Naamã, quando ele se apresentou a Eliseu, irmãos, ele queria ser curado, ele queria ver o sobrenatural de Deus. Todavia, ele pôs condições. Tinha que ser dentro dos seus termos, dentro da sua visão, dentro da sua compreensão, dentro daquilo que ele havia idealizado. E Eliseu não colocou a mão nele, mandou ele mergulhar e ele ficou irado. Então nós vemos aí o grego. E os judeus, eles também querendo impor condições no que diz respeito à mensagem da salvação. E como nós já dissemos, a mensagem da salvação, ela não visava agradar o homem. Ela visava resgatar o homem dos seus pecados. Para os judeus, o Messias, o Cristo enviado de Deus, ele deveria vir como um chefe de estado, montado talvez num cavalo árabe, entrando por Jerusalém e derrotando o Império Romano. Para os gregos, ele deveria vir cheio de sabedoria, filosofia e conhecimento, meu amado. Aí, Paulo fala, olha, eu prego Cristo crucificado. Se vocês quiserem, assim, se não quiser, meu amado, segue adiante, porque só há salvação na pessoa de Jesus. Então, semelhante a Naamã, tanto o judeu como o grego, eles precisariam se humilhar
para receber a salvação, o sobrenatural de Deus e compreender a sublimidade da palavra de Deus. E diga-se de passagem que Lucas, ele era grego. Ele se converteu ao cristianismo e compreendeu a grandeza do evangelho do Cristo crucificado. Para os judeus e gregos, quando Paulo ele declara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de gregos como romanos e judeus, ou seja, o evangelho ele é o poder de Deus para salvar a espécie humana, para salvar o ser humano. O que Paulo estava querendo dizer? Vamos fazer uma análise do discurso de Paulo. Ele estava querendo dizer que só há uma forma de salvação, tanto para judeus como para gregos ou qualquer outro povo. Essa salvação, ela só ocorre através da mensagem do evangelho. Então Paulo estava querendo dizer que tanto os gregos como os judeus deveriam, numa linguagem bem popular, se sujeitar à mensagem do evangelho. Porque Deus não iria preparar um evangelho para o grego, cheio de filosofia, cheio de sabedoria, cheio de pensamentos elevados, um saber elevado. E Deus também não iria preparar um evangelho para os judeus. Então o evangelho era o mesmo, era o homem que tinha que se conformar, se enquadrar e se sujeitar ao evangelho. Não havia outra forma de salvação e nem há outra forma de salvação que não seja através do evangelho. E o que nós observamos é que ainda há pessoas que agem como aqueles judeus e os gregos daquela época. Eles querem servir a Deus, aceitar dentro dos seus termos, dentro das suas condições. Isto é, as pessoas estão dispostas a receber a mensagem de um evangelho que não venha exigir delas mudança de vida, abandono de pecado, que não venha lhes tirar nenhum prazer, que elas podem viver todos os prazeres desta vida, todos os pecados e ainda assim acreditar que é salvo. É o evangelho da inclusão, é o evangelho do liberalismo, é o evangelho que vai de encontro às expectativas do homem, da prosperidade, do ter, em detrimento do ser. Então, os gregos e os judeus queriam um evangelho que correspondesse às suas expectativas. Agora, bem da verdade, crendo ou não, o evangelho ele é o poder eficaz de Deus para salvar o homem. Amém, querido? Então, o homem, crendo ou não, o evangelho continua sendo o evangelho e continua salvando. Amém? Glórias a Deus. Expressões-chave na doutrina de Paulo. Paulo ele tinha algumas frases, algumas expressões muito peculiares que identificavam seus escritos e a partir destas expressões nós podemos fazer uma análise daquilo que Paulo dava muita ênfase na sua pregação, na sua doutrina e no seu ensinamento. Vamos lá. Evangelho de Cristo. Quando Paulo fala o Evangelho de Cristo, é uma das expressões que ele usa, a ênfase que ele fala, nós temos aqui algumas compreensões. Primeiro, ele estava dizendo que aquele Evangelho ele recebeu direto do Senhor Jesus. E nós bem sabemos, pelos estudos que fizemos até aqui, que Paulo, meu amado, ele não andou com Jesus aqui quando ele esteve em vida, como foram os demais apóstolos. Mas o próprio Jesus se revelou a ele, o próprio Jesus comunicava, trazia revelações, doutrinas, ensinamentos, coisas profundas. Então, quando ele falava o Evangelho de Cristo, ele estava querendo dizer o Evangelho que ele havia recebido do Senhor Jesus. Quando ele fala o Evangelho de Cristo, ele também está falando da visão cristocêntrica, ou seja, o Evangelho, ele não visa agradar a homens. O Evangelho, ele gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Na visão de Paulo, Cristo ele é o centro de tudo e de todos.
ele é a razão, a medida exata de todas as coisas. O homem vive para agradar a Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo e se sujeitar e se render plenamente a Cristo. Este é o Evangelho. Não é o Evangelho que visa exaltar o homem, honrar o homem, porque o homem já foi exaltado e honrado através do Evangelho. Porque o homem recebe um corpo glorificado, recebe o perdão dos pecados, passa a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo, tem o nome escrito no livro da vida, tudo que faz aqui ele vai receber de Deus o seu galardão, receberá um corpo glorificado e habitará com o Senhor para todo sempre. Este é o Evangelho de Cristo, meu amado. Então, na visão de Paulo, todo o viver, todo o nosso ser, como diz lá o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. No Evangelho de Cristo, o cristão, o homem, vive para Cristo, para satisfazer o seu querer, a sua vontade, cumprir os seus propósitos e os seus desígnios. No Evangelho de Cristo, ele não é uma marionete que o homem vai determinar algo para ele. Do contrário, o homem se sujeita a ele. Amém, querido? Este é o Evangelho de Cristo. Qualquer um outro evangelho que não tenha estas características, estas prerrogativas, não é o Evangelho de Cristo. Cristo crucificado. O que eu admiro em Paulo, irmãos, que Paulo ele era muito, mas muito autêntico. Muitas pessoas chamariam Paulo hoje de grosso, casca grossa, e ele não seria enquadrado dentro do politicamente correto. Ele era da escola de Jesus e João Batista. Jesus não mudava o discurso para agradar a plateia, não, meu amado. A mensagem do Evangelho, ela não visa agradar a homens, ela visa resgatar o homem. Jesus, certa feita, estava falando algumas verdades e a plateia não ficou agradando da mensagem dele. E alguém falou assim, muda o discurso, está todo mundo indo embora. Sabe o que Jesus fez? Vocês também querem ir? Quiser, a porta está aberta. João Batista se dirigia à plateia chamando muitos ali de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir do juízo vindouro? Tá bom? Então, a mensagem dos dois era dura e Paulo era dessa escola. Paulo ele era muito autêntico, ele não mudava o discurso para agradar o ouvinte. Ele não mudava o discurso para ser aceito e aprovado pelas pessoas. E isso é um perigo muito grande para o pregador, para o professor, para o ensinador. Ele mudar o discurso, falar o que as pessoas querem ouvir e não as verdades que elas necessitam ouvir. A mensagem do Cristo crucificado, de fato, ela era desprezada pelo homem natural. Mas nem por isso Deus mudou o discurso ou Paulo mudou o discurso. O homem teria que se sujeitar ao Evangelho e não o Evangelho se adaptar à vida do homem. E quando nós falamos do Cristo crucificado, meu amado, porque ele é a sabedoria e o poder de Deus. Porque foi lá na cruz, meu amado, que o Filho de Deus, enquanto homem, aqui que está, vamos analisar aqui, Jesus, ele venceu lá na cruz o diabo, o inferno, a morte, o pecado, todos os principados e todas as potestades, ele o fez enquanto homem. Ele não fez enquanto Deus. Ele venceu todos estes na sua maior fraqueza, na sua limitação. Ele se despojou da sua glória, ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele se despiu e ele o venceu na qualidade de homem, meu amado. Então o Evangelho, ele é a expressão do poder de Deus. Ele é a expressão da sabedoria de Deus para alcançar o homem através de Deus que tomou a forma humana. E ele não fez enquanto Deus, ele o fez enquanto homem. Glórias a Deus. Nosso Jesus é tão grande, ele é tão poderoso, nem quando ele veio como homem, meu amado, e não como Deus, o diabo, o inferno, o pecado, a morte, o mundo o puderam vencer.
porque ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Ele se despiu da sua glória de tudo e foi submisso até a morte, morte de cruz. Glórias a Deus. Esta é a mensagem do Cristo crucificado. Glórias a Deus. Cristo ressurreto. Paulo dava ênfase ao Cristo crucificado, meu amado, e o Cristo ressurreto. O que é o Cristo ressurreto? É aquele que voltou à vida. É aquele que ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, irmãos, ela é um dos pilares do cristianismo. Se caso provassem, hipoteticamente provassem, que Jesus ele não ressuscitou, a fé cristã ela não passaria de ser apenas mais uma das muitas religiões deste mundo. Mas o que torna o cristianismo uma religião, uma fé que, diferente de todas as demais, é que a pessoa de Jesus, ele morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Agora, dentro do mundo daquela época, Paulo pregava, dava ênfase ao Cristo crucificado, porque a filosofia, o pensamento gnóstico daquela época ensinava que a ressurreição de Jesus ela era uma farsa, que Jesus não havia ressuscitado. Porque segundo eles compreendiam, meu amado, o corpo era mau. Então Jesus, os que se converteram ao cristianismo, eles se converteram, mas ensinavam que ele não ressuscitou naquele corpo. E se Jesus não ressuscitou naquele corpo, então o cristianismo ele não é uma farsa. Então Paulo, meu amado, sobre a direção do Espírito Santo, ele vem refutando a ideologia, a filosofia gnóstica, e ele vem fortalecendo várias doutrinas cristãs, em especial a cristologia. A cristologia é uma doutrina que vai estudar o quê? A pessoa de Jesus Cristo, sua natureza divina, sua natureza humana, sua vida enquanto homem, e ele não deixou de ser Deus. Ela vai estudar também a sua morte e a sua ressurreição, e tudo o que isto representa para nós. Então, Paulo ele dava muita ênfase no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto, aquele que havia ressuscitado porque ele era Deus. Os efeitos da mensagem da cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus ele bradou: Pai, está consumado. Nós vamos ver ali os efeitos, os desdobramentos. Primeiro, nosso nome foi escrito no livro da vida. Fomos perdoados, fomos lavados, remidos, purificados no sangue de Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele nos deu poder para um viver que agrade ao Senhor. E esse poder é a ação do Espírito que me leva a um viver que agrade a Deus. Ele também nos deu ali, a partir da cruz, autoridade sobre os principados, potestades, para desfazer todas as obras do diabo e levar cativo todo pensamento que se levante contra a sabedoria revelada na cruz do Calvário. Nós vamos estudar isso e outras coisas a mais dentro desse tópico. Uma vida no poder de Deus. Quando Jesus bradou lá na cruz, está consumado, meu amado. A primeira coisa que nós vamos compreender é que de lá da cruz é que ele efetivou a nossa salvação, tá bom? E de lá, ele também nos deu o poder sobrenatural no Espírito que vai nos possibilitar um viver que agrade a Deus. Porque veja só, a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Na nova aliança não mudou, meu amado. Os nossos pecados, eles fazem separação, nos distanciam de Deus. E como seres tão miseráveis, pecadores, podem se relacionar com Deus tão santo, tão puro e tão verdadeiro e tão justo? Aí nós vamos ver que o Espírito Santo, ele veio sobre as nossas vidas. Jesus falou do Consolador, que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, através do Espírito, é que eu tenho um viver que pode agradar a Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos andar no Espírito, porque andando no Espírito nós não vamos satisfazer as concupiscências da carne. Então, de lá da cruz,
Jesus nos deu poder sobrenatural para ter um viver diferente. Nós não temos prazer no pecado. O pecado na vida do salvo, irmãos, ele é um acidente e que gera tristeza no coração e um pesar quando nós fazemos aquilo que nós não queremos. Paulo, ele bem dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Então, Cristo nos deu autoridade, um poder sobrenatural que nos permite viver, um viver que agrade a Deus através do Espírito. Ele também, de lá da cruz, ele delegou à igreja autoridade para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos e oprimidos de Satanás, sejam os viciados, os drogados, os efeminados, toda pessoa que é escrava do diabo, dos vícios, das drogas, da prostituição, da corrupção, da ganância, da idolatria e tantas outras, meu amado. Então, ele nos deu poder, através do Espírito, meu amado. A igreja, ela leva cativa a Cristo todo e qualquer pensamento que se levante contra o pensamento judaico-cristão. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a mente de Deus revelada ao homem. E a nossa sociedade, ela foi fundada, firmada, a partir desse pensamento judaico-cristão. Tem muito se levantado com as suas ideologias, filosofias, ideologia de gênero, ideologia que quer desconstruir a família, a igreja, a ideia de Deus. Então, através da mensagem da cruz, através do Cristo ressurreto, ele também nos deu autoridade para levar cativo a todo pensamento a Deus e todo pensamento contrário que se levante contra a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Porque o Evangelho é a mente de Deus revelada ao homem. Então, ela é o quê? A sabedoria, a fonte do conhecimento de Deus. Uma vida de humildade. Outro desdobramento da cruz do Calvário é aquela capacidade dada pelo Espírito para uma vida de humildade. E para nós que somos cristãos, irmãos, a humildade, ela não é uma virtude. A humildade, ela é um dever e uma característica que de fato nos identifica com o nosso Senhor Jesus. Porque Jesus, ele não ficou somente no campo do discurso, eu sou humilde de coração, não. Ele demonstrou isso, ele se aceitou ser esbofeteado, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele permitiu, foi humilde de aceitar ser humilhado na cruz, ser torturado e morrer como um criminoso, sendo ele justo, sem ter nenhum pecado. Jesus viveu uma vida modesta. Ele nasceu, foi numa manjedoura. Ele não foi filho de um soberano aqui na terra. Ele era o soberano, o criador de todas as coisas, o Filho de Deus. Então, ele foi humilde em todo o seu viver. Então, para o cristão, a humildade ela não é uma virtude. Ela é um dever para com os homens e uma característica que vão atestar que, de fato, esta pessoa ela é um seguidor de Jesus. Ela é um cristão. A humildade conduz o salvo a um viver marcado pela modéstia. Ele não está aí doido querendo ser pregador famoso, para poder pregar na internet, para pregar em vários lugares aí para ganhar rios de dinheiro, para lançar CD, DVD. Ele tem um viver modesto. Pode acontecer de Deus honrar o ministério da pessoa e ele pregar pelo Brasil afora e cantar, mas ele não tem isso como um fim. Isso é uma consequência de um caminhar com Deus. A prioridade é agradar ao Senhor. E também a humildade, ela nos leva a ter um viver de serviço ao próximo e considerar o outro superior a nós mesmos. Então, há vários desdobramentos desta humildade. Eu preciso servir o meu irmão. Na casa de Deus, eu não estou ali para ser servido. Eu estou ali para serviço. Igreja é lugar de serviço. E eu tenho que considerar ali esse pensamento. É o que vai possibilitar nós vivermos em harmonia. Eu vou considerar o meu irmão superior a mim. Muitas vezes na igreja surgem brigas, desentendimento por conta de orgulhos, vaidades, egos. Mas o propósito de Deus é que nós devemos considerar
os outros superiores a nós mesmos. Isso mexe com o ego da gente. Então, o cristianismo é a fé que prega e ensina a importância da humildade. Porque neste mundo aqui, meu amado, sem Deus, sem salvação, o que é que impera, irmão? É a lei do mais forte, dos mais atrevidos, dos mais espertos, daqueles que dão prejuízo, daqueles que causam o mal, daqueles que tomam, se apossam daquilo que é dos outros, que constrói patrimônio à custa da dor, o sofrimento de pessoas mais pobres, de pessoas mais humildes. Neste mundo, os homens brigam para serem grandes, mas no cristianismo, os homens lutam para viver uma vida modesta, discreta e humilde, sempre servindo ao próximo. Uma vida na dependência do Espírito. Outra condição, outro efeito da cruz do Calvário, irmãos, é a ação do Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele estará convosco todos os dias. E ele vos ensinará todas as coisas, tá bom? Após a partida de Jesus, o Espírito Santo veio para acompanhar a igreja, tá bom? Nós vamos ver ali que é o Espírito Santo que conduzirá a igreja às mansões celestiais, tá bom? A Bíblia vai dizer que nós temos o selo do Espírito. E no dia do arrebatamento, eu só vou participar dele se eu ouvir o toque da trombeta. Porque para eu ouvir o toque da trombeta é porque eu estou em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Isso fala o quê? De unção, intimidade e vida no altar de Deus. Vamos lá, uma vida na total dependência do Espírito Santo. Nós que somos crentes, irmãos, em Jesus Cristo, nós sabemos o quão difícil é fazer o que é a coisa certa. Paulo ele vai falar, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero é justamente este que eu acabo fazendo. Então, Paulo ele vai falar da dificuldade. Ele vai falar até que foi permitido colocar um espinho na sua carne, para que ele não se exaltasse, ou seja, ele não entrasse pelo caminho da arrogância, da soberba. Então, para refrear a sua natureza pecaminosa. Então, nós sabemos o quão difícil é, irmãos, a gente fazer a opção pelas coisas certas e muitas vezes nós nos deparamos com uma outra realidade. Que o nosso homem, o antigo homem, ele está dentro de nós, a natureza pecaminosa. Esta só será arrancada e totalmente extirpada no ato do arrebatamento. Então nós lutamos com uma natureza que tem prazer no pecado e não tem prazer na lei de Deus. Então Paulo vai dizer que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Há uma luta muito grande dentro de nós. E quem vai prevalecer nessa batalha? Aquele a quem nós alimentarmos mais. É por isso que nós devemos ter um viver na total dependência do Espírito de Deus. Então, lá na cruz, Jesus ele disse, está consumado. Ele liberou para mim e para você o Espírito Santo, para nós vivermos uma vida que agrade ao Senhor, para fazer escolhas certas e fazer, dominar, controlar essa natureza adâmica, tá bom, meu amado? Somente pelo Espírito, irmão, é possível fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, ela, se nós fizermos na carne, na nossa intelectualidade, na nossa vontade, nós vamos sentir um fardo muito grande. Vai ter momento que a gente não consegue pregar, a gente não consegue ensinar. Tem momento que a gente vai sentir que é um fardo grande, vai dar depressão, vai dar estresse. Então, o Espírito Santo, ele nos fortalece. Nos capacita, dando revelação, palavra do conhecimento, sabedoria, unção para realizar a obra dele. Porque ela tem que ser para mim, para você que é professor, o ser professor na casa de Deus deve ser um motivo de prazer, de satisfação. Mas isso não quer dizer que você não tem que se empenhar, que você não tem que se dedicar, tá bom? Você tem que ler, tem que buscar conhecimento e agregar conhecimento para o seu ministério. Também é pelo Espírito Santo, meu amado, é que nós vivemos uma vida de plena comunhão com Ele. Porque se nós não temos a comunhão com o Espírito Santo, o que vai acontecer?
aquela trombeta vai soar e eu não vou ouvir. Uma das condições para as virgens participarem das bodas do Cordeiro, as bodas com o noivo, era que ela tivesse o azeite sobre as suas candeias. E todas estavam ali com as vestes aguardando. Porém, um grupo não tinha um azeite. E este azeite é uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter essa estreita relação, esta estreita dependência do Espírito Santo que nos foi delegado, concedido através do sacrifício do Filho de Deus lá na cruz do Calvário. Amém, querido? Glórias a Deus. Chegamos aqui ao término desta ministração. A Deus toda a honra, toda a glória. Que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Mas eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. Este grupo são pessoas que compreendem que esse projeto Auxílio ao Mestre ele é de Deus. Eu tenho enfrentado muitas dificuldades, irmãos. Nós estabelecemos aí um grupo de 300 pessoas, por isso 300. Mas até agora nós temos pouco mais de 100 pessoas. E eu estava fazendo uma repaginada, verificando ali nos meus registros, uma boa parte, mas uma boa parte das pessoas não se esqueceram, não estão participando, nos ajudando. Nesse projeto, irmãos, é um projeto voluntário. Então, esse grupo dos 300 são pessoas que se apresentam para nos ajudar com R$30, com R$40, 50, com 60, com R$100. Então, nós estabelecemos aí, simbolicamente, o grupo dos 300. Com estas pessoas, eu compartilho semanalmente todos os arquivos em PDF. Esse material que você viu em PDF, eu compartilho com esse grupo. Então, eu gostaria de convidar para fazer parte desse grupo. Tem o meu telefone no rodapé, você pode me mandar uma mensagem e eu vou te cadastrar, vou enviar para você a minha chave Pix, minha conta no banco e semanalmente estarei compartilhando com você esse material. Mas eu só peço que você faça isso se você tem sido abençoado por esse projeto, se você compreende que esse projeto ele é de Deus e que nós juntos podemos abençoar muitas igrejas, muitas famílias, muitos irmãos e alcançar muitas pessoas. Se você achar que eu estou fazendo isso somente por dinheiro, eu te peço que você não faça, que você não pegue meu nome aí no WhatsApp, que tem o meu contato, você não faça isso, mas só faça se você compreender que esse projeto é de Deus e que você quer contribuir para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue, reveste-nos da Tua armadura. Ensina-nos a viver um viver na total dependência do Teu Espírito Santo. Um viver modesto, humilde, em que sirvamos aos homens e consideremos os outros, ó Pai, superiores a nós. Ensina-nos a viver o evangelho cristocêntrico, em que Cristo é o centro, é a razão, é a medida de todas as coisas. Nós vivemos para Ele, para agradar, para servir, para honrá-lo. Nós vivemos, ó Pai, para Cristo, Pai, que já nos honrou, que já nos exaltou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Fica conosco, abençoa o Teu povo, dá-nos a Tua bênção. Pois assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu amado, eu tenho uma má notícia para te dar. De repente não é má, é boa. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, quem estará lá? O amado das nossas almas. Fique na paz, Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.